Ô, gente, tava dando travadinha, mas começou a gravação agora. Tá aí, então, a, a lista de frequência para vocês preencherem, tá bom? Lembra, então, de preencher. Vocês já devem ter visto, né? Então, eu postei as notas de vocês. O senhor tinha me removido? Na verdade, Letícia, eu não te removi. Foi o seguinte, eu pedi para gravar e falou assim, por algum problema técnico, para iniciar a gravação, apareceu que o seu nome ia ser removido. Eu só apertei OK na gravação. E aí saiu, mas não foi eu que apertei para remover, não, tá bom? Tá bom. Então, eu vou até mandar o linkzinho da chamada, porque como você tinha saído, aí fica valendo. Agora sim, então, Tá bom. tá o link da chamada aí na sala. Então, só para voltar, se eu não me engano, no sábado eu postei as notas já, porque vocês tiveram até sexta para poder responder, tá bom? E conforme estava combinado, quem ficou de recuperação pode olhar pelo que é acadêmico. De hoje até sexta-feira está o período aberto para poder responder a recuperação, tá bom? E aí a gente inicia o segundo bimestre. Se alguém tiver alguma dúvida, ou sei lá, se eu tiver corrigido alguma prova errada, alguma questão, que agora você já tem acesso ao questionário, porque ele está encerrado, no final da aula é só ficar aqui e falar comigo, ó, professor, sei lá, marcou certo e botou o ponto errado, ou somou errado, a gente corrige, ou se tiver alguma dúvida em alguma questão, tá bom? Pode falar, Viviane, levantou a mão aí. Professor, Pois quem não. tirou seis, literalmente seis, Uhum. faz a recuperação ou não? Não, a média é 6, tá bom? Ah, então tá bom, obrigada. Tá ótimo? Era só essa pergunta? Era só isso mesmo. Tá bom. Eu tô só abrindo aqui para poder partilhar a tela com vocês. Dá só um minutinho que às vezes esse programa ele é bom, mas ele trava bastante. Professor, Pois não. a recuperação muda a média que tá no que é acadêmico? Muda da seguinte maneira. Você faz a prova de recuperação, né, para quem ficou de recuperação, e tira uma nota de 0 a 10. Aí, vamos dar só um exemplo, porque às vezes facilita, né? Eu vou até aproveitar que eu vou conseguir partilhar a tela e eu explico aqui, mas assim, vamos supor que você ficou com 4 de média, né? Aí você vai lá e faz a recuperação e tira 6, um exemplo, né? Como é que é feito o cálculo da média no que é acadêmico no IFG? Da seguinte forma, você pega esse 4 que você tinha, soma com 6 e divide por 2. Se melhorar a média, né, então você troca, né? Se eu fizer 4 mais 6 dividido por 2 dá 5, minha média melhorou, ela passa a ser 5. Mas se eu tivesse tirado, sei lá, um 3, né, piorou a média. Então, vamos supor assim, que a média do seu bimestre foi 4, e você foi lá e fez uma recuperação e tirou 6, certo? Como que o IFG faz a média? Da seguinte maneira, ele soma esse 4 com 6, divide por 2. Opa, dá 10 por 2 é 5, né? Esse 5 é melhor do que esse 4? Bom, é melhor do que o 4. Então, minha média passa a ser 5. Ah, vamos supor que eu tivesse tirado, sei lá, 3 na recuperação, como eu falei, né? Então, como é que o sistema faz a média? Soma 4 com 3, divide por 2. Isso dá 7 por 2, dá 3,5, né? Melhorou em relação a 4? Não, então fica valendo o 4 que estava antes. Então, a média é feita assim. Lá nas listinhas de vocês, eu escrevi da seguinte maneira. A média final do bimestre, né? Então, a média final do bimestre, ela é a maior nota entre a sua média, né? E a média com a recuperação sobre 2. É assim que o que acadêmico faz, né? Se era 4 e aqui ficou 5, vai valer o 5. Se era 4 e aqui virou 3,5, vai valer o 4, tá bom? Mas tem como melhorar sim, tá? Entendi. É justo. E, na verdade, a média não pode piorar, na verdade, né? A questão é essa, né? Você não pode, se sua média está lá lançada como 4, né? O exemplo que eu chutei aqui, então nunca vai poder ser pior do que 4, senão seria também punir. O questionário avaliativo, ele é montado da seguinte forma,
Vocês responderam 2 questionários avaliativos, tinham questões para ser sorteado. As questões que compõem o banco, né, de questões dessas duas, elas entram. Então, sei lá, você pode ter sorte de ter alguma questão que repita na sua prova, ou não, mas o tema é o mesmo, não muda, tá bom? Então, no caso, é conjuntos e conjuntos numéricos, vão ser sorteadas 5 questões para vocês poderem responder, perdão, e a conta é feita dessa maneira. Então, é bom que dê uma olhadinha nas listas de exercício, no material que a gente deixou, tá bom? Só tem acesso ao questionário quem ficou com média menor que 6, fica lá restrito pelo e-mail, tá bom? Então, assim, mais ou menos assim que funciona, tá bom? Alguma outra... Deixa eu voltar aí na sala, antes de a gente poder começar, então. Lucas Pontes e Gabriel levantaram a mão, pode falar. Fala aí, Gabi. Pode falar, Lucas. Vixe. Ele Queria levantou a mão saber, primeiro. quando é que pode fazer o questionário não, marcar atendimento com o senhor? O atendimento é marcado junto com o apoio ao discente, e eles agendam, né? O meu dia de atendimento é segunda e terça, das 13h30 às 15h, tá bom? Eles sempre marcam para a semana seguinte, né? Essa semana já tem os atendimentos dessa semana agendados, e aí você consegue agendar para a próxima e assim vai, tá bom? No caso, tem que falar com a Silvia, né? Isso, exatamente. Ou se não Beleza. conseguir com a Silvia, o Cícero, alguém lá do José Carlos, mas eles repassam para ela, né? E ver o horário também, porque tem alunos que demandam atendimento especializado e o horário deles é sozinho, é reservado, por isso que é bom agendar lá com eles, tá bom? Tá de boa. Pode falar, Gabi. Professor, Pois não. o conteúdo que vai cair na recuperação é só sobre conjuntos? É o mesmo conteúdo dos 2 questionários, tá bom? Ah, sim, ok. Ok? Assim, aí... Até as questões, porque assim, eu criei bancos de questões, né? Onde é sorteado as questões que caem na prova de vocês, né? E então, do mesmo lugar que filtrou as questões que caem na sua prova, vai filtrar a dos outros, né? Ok? Então, assim, filtro geral, né? Então, mas o que tinha no questionário 1 era um pedaço do conteúdo, no 2 era outro pedaço, agora fica tudo junto para poder ser sorteado, né? Entendi. Ok? Obrigada. De nada. Professor, Pois não. depois que terminar a recuperação, já sai a nota? A nota No final da... é a mesma coisa, né? Porque vai vir lá para vocês responderem, eu tenho que corrigir, eu libero a nota, né? E a hora que o questionário encerra, vocês têm acesso, conseguem ver até o feedback, olha só, onde que errou, o que que acertou, tá bom? Isso vocês podem consultar para os questionários que vocês já fizeram também, tá bom? Vai estar lá, vamos supor, questionário 1, professor, eu fui lá ver agora, eu vi que você corrigiu um errado, não tem problema, eu vou e ajeito para vocês. Professor, eu não entendi essa correção aqui, mas vocês conseguem ver os comentários e a nota. A média é porque eu mudo, faz uma confusão. Eu pego só as notas e lanço lá no que é acadêmico, tá bom? Então você consegue consultar as notas no Moodle, tá bom? Então você sabe a nota do seu primeiro, a nota do seu segundo questionário, a nota da autoavaliação. Aí como é que é a média? A média é a média das notas do questionário 1 e 2, somado com a nota da autoavaliação, tá bom? Então, mas essa média fica lançada lá no que é acadêmico, e pode conferir lá, tá bom? Mas é assim, a mesma coisa. Na hora que encerrar o período para responder a autoavaliação, a recuperação, eu respondo a prova, corrijo a prova, perdão, e vai ficar a nota liberada para vocês. Eu pego essa nota, lanço lá na parte específica do que é acadêmico, ele faz o cálculo da média e já fica tudo liberado, tá bom? Tá bom, ok. Mais alguma? Não, senhor. Não, senhor. Tá ótimo, então, gente. Então, mas se tiverem, fique à vontade, tá? Eu vou passar aqui para a telinha para a gente poder, então, começar a nossa aula, tá bom? Então, de agora em diante, o nosso tema vai ser funções, tá bom? Então, nós vamos falar sobre funções. Opa, desculpa.
Eu quero deixar isso apagado. Vamos falar sobre funções. Eu queria só deixar digitado aqui segundo bimestre, mas parece que não vai dar. Ixi, travou. Esse programa é bom, mas ele trava toda hora. Só um minutinho. Vamos ver na tela agora, né? Voltou, né? Ok, então eu vou deixar registrado aqui o nosso segundo bimestre. Hoje, 12/7, a nossa aula 1, então, do segundo bimestre. Também, se você quiser uma contagem total, é a nossa aula 10, mas eu vou usar o termo aula 1, aula 2, que fica melhor, tá bom? Hoje, 12/7 de 2021. Então, nós vamos começar a falar sobre funções, tá bom? Funções. No livro didático de vocês, gente, isso tá lá no capítulo 3, se eu não me engano. Eu não sei a página de cabeça. Mas, perdão, capítulo 2, tá bom? Página 41. Quem quiser acompanhar pelo livro. As notinhas de aula eu vou deixar lá depois, igual eu faço, mas a partir da página 41 já tem. Deixa marcado aqui então. Capítulo 2, página 41 em diante, tá bom? Professor, Pois não. as notas de aula que o senhor deixa lá no Moodle é feita pelo senhor mesmo? Sim, Ah, eu que bom. faço, porque eu mesmo digito, eu preparo os exercícios. Alguns exercícios eu tiro do livro de vocês, tá bom? Há outros do Enem, outros de outros livros, mas a questão ali é tudo feito por mim, tá bom? Sim, sim. É porque é muita coisa. Parecia que era escrito por um outro livro. Não, eu gasto muito tempo fazendo, mas sou eu mesmo que preparo, tá bom? Tá de boa. Eu tenho, quem sabe, a esperança um dia de fazer um livro com isso aí. Ó, uma coisa importante, para esse segundo bimestre, eu vou continuar deixando essas notas de aula e o que eu deixar assíncrono, como lista de exercício ou alguma gravação de vídeo, como obrigatório, tá bom? Mas as gravações das aulas e os prints dessas aulas eu não vou deixar mais como obrigatório, porque tem causado confusão e alguns alunos falam assim, professor, eu já assisti, não quero ver de novo, embora não precise, era só clicar em cima. Mas então, essas aulas agora que são gravadas, não faz mais parte daquela numeração obrigatória do bimestre, tá bom? E aí fica menos coisa para vocês porem o Moodle em dia, para ver se diminui um pouco desse problema. Não estou dando conta de pôr o Moodle em dia, não. Agora vai ter menos coisa, tá bom? Mas ainda assim, algumas coisas são obrigatórias, como, por exemplo, essas notas de aula que eu deixo, né, já que isso é extra, né? Ou lista de exercício, igual já tem a lista de exercício disponível, não sei se vocês olharam, tá? Tudo isso vai para poder bloquear o acesso ao questionário. Falar, ó, tivemos acesso ao conteúdo, né, antes de responder o questionário, tá bom? Então, eu recomendo para vocês, na hora que vocês puderem fazer a leitura da introdução do capítulo 2 de vocês, que fala sobre funções, vai falar da importância de função, contar um pouquinho de história de funções. Eu já vou direto para a definição, dizer o que é uma função e daí a gente segue, tá bom? Então, o que é uma função? Uma função para a gente é uma regra, uma lei, uma maneira que orienta como a gente relaciona todo elemento de um conjunto A
cada elemento de um conjunto A há um único elemento de um conjunto B, né? Então, esse conjunto A e B, a gente vai dar nome, um a gente vai chamar de domínio e o outro de contradomínio da função, mas é uma regra, né, resumindo, é uma regra que ensina para a gente como que a gente associa elementos de um conjunto a um conjunto B, tá bom? Então, vamos pôr essa definição aqui, definição. Se a gente tiver dois conjuntos, A e B não vazios, e aí aqui pra gente, os casos mais interessantes, a gente vai ver os tipos de função que a gente vai estudar, é quando esses A e B ou são ambos os números reais, ou os reais positivos, os reais negativos, coisas desse tipo. Mas, em geral, a gente trabalha o mais amplo possível pensando nos reais, tá bom? Mas a definição não diz que precisa ser números reais, não, tá bom? Então, sejam A e B dois conjuntos não vazios. Não vazios. Uma função. Vamos até destacar aqui, então, uma função f de A em B. Então, uma função f de A em B é uma regra. Eu vou deixar a regra destacada também. Você pode pensar em sinônimos para regra. Lei. Norma. Coisas do tipo, tá bom? Norma. Uma obrigação. Coisas desse tipo. Que associa cada elemento x pertencente a A, então eu já vou usar a notação que a gente aprendeu de conjunto. Esse x é um elemento de A, tá bom? A1, agora coisa importante. Professor, Único, pois não. você pode repetir a definição? Eu tô acabando de escrever ela aqui, eu leio aí talvez fique claro para você, mas então, uma função é uma regra, ok? Uma função f de A em B é uma regra que ensina pra gente como que a gente associa cada elemento x que pertence a um único y pertencente a B, ok? Essa, agora até que eu acabei. Vamos pôr um diagraminha que talvez ajude a gente a entender. O símbolo para uma função f de A em B é o seguinte, ó, f de A em B, ok? Então, é a regra que ensina como ele associa elementos de A a elementos de B, e ela faz o quê? Ela pega elementos que estão em A e levam em elementos que estão em B. E a gente costuma denotar esse elemento pelo símbolo f de x, que ele está associado ao y, ok? A gente lê isso aqui, ó. Então, f de x. Vou fazer um desenhozinho que ilustra para a gente bem essa noção de funções. Então, imagina assim o seguinte, ó. Eu tenho um conjunto A, tenho um conjunto B. Temos os conjuntos A e B aqui. Então, vou até pôr o nome A e B. O que é uma função f de A em B? Então, uma função f de A em B é uma regrinha que me ensina como que eu pego um elemento x que está em A e levo esse x por meio dessa função f num y que está em B. E eu vou chamar esse y f de x, ok? Então, essa é a ideia de ser uma função, né? Por meio da função f, você ensina como que você pega elementos de A e manda em elementos de B. Vamos ver agora alguns exemplos sobre funções antes de a gente passar para outras coisas mais interessantes, tá bom? Vocês podem também consultar isso lá na página 60 das notas de aula que eu passo para vocês. Mas então vamos pegar alguns exemplos aqui antes de passar funções que são descritas por leis de formações. Essas são as mais interessantes para a gente, é o que a gente vai trabalhar particionado daqui para o final do ano letivo, tá bom? Então, começar com um exemplo bem simplesinho. Então, exemplos.
exemplos. Primeiro exemplo, exemplo A. Imagina o seguinte. Trabalha, então, um conjunto finito, aqui uma coisa bonitinha. A, B, nem usei ó, aquele desenho lá para ficar bonito. Mas então imagina o seguinte, que o meu conjunto A tivesse elementos -1, 0 e 1. Ok? Só para ilustrar bem simples. E meu conjunto B tem elementos, sei lá, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, uma função f de A em B, por exemplo, eu vou construir ela da seguinte forma. Agora eu vou pegar uma setinha, vou mudar a cor aqui. Ó. Digamos que o -1 seja levado no número 1. O 0 seja levado no 3 e o 1 seja levado no 2. Okay? Então, eu tenho exemplo de uma função f de A em B. O que, que a nossa função faz? Olha, ela pega cada elemento do conjunto A, né? Ninguém do conjunto A ficou sem ter uma seta saindo, e leva a um único elemento do conjunto B. Então, né, a gente vai chamar daqui a pouco, mas a imagem do -1 é o número 1, a imagem do 0 é o 3, a imagem do número 1 é o 2. Então, a gente tem uma função f de A em B, ok? Quando a gente escreve assim, então, fica feio, né? F de A em B e tudo mais, então a gente usa aquele símbolo que eu usei lá, ó, a função f de A em B, a gente escreve dessa maneira matematicamente. E, por exemplo, o que, que o -1 faz? Olha, o -1 ele é elevado no número 1, ok? Então, eu vou dizer que o f de -1 é 1, ok? Em geral, esta anotação aqui, ela é abandonada, né? Assim, aqui, ó, se vocês verem a definição, é como eu escrevi mesmo, tá bom? Na prática, no dia a dia, nos livros, nas provas, nos exercícios, a gente vê só escrito a seguinte coisa. Fica meio redundante, né? A gente costuma só escrever assim, ó. F de -1 dá 1. O que, que ele está dizendo aqui? Estou dizendo que eu pego o -1 no conjunto A e levo no 1 no conjunto B, ok? F de 0 dá 3. E F de 1 deu 2. A setinha está chegando lá no 2. Okay? Então, a gente tem um exemplo de uma função f de A em B. Vamos ver outro exemplo de função. Vou pensar um pouquinho nesse conjunto aqui para a gente explorar algumas coisas, tá bom? Vou manter os mesmos conjuntos A e B. Depois a gente muda conjuntos, muda a regra e tudo mais. Mas então, agora, então, eu vou fazer o seguinte. Não vai dar para deixar tudo na mesma tela, então eu queria que aparecesse o máximo possível lá do A e do B. Então, eu tenho nosso conjunto A, nosso conjunto B. Eu chamei de f aquela função, então eu não vou chamar de f de novo, porque senão fica parecendo que é a mesma função. Vou dar outro nome até a gente vai se habituando com isso. Funções não precisam sempre se chamar f, não. Você pode ter uma função g, uma função h. Provavelmente vocês estão estudando física, certo? Física vocês estão vendo lá, por exemplo, velocidade, né? Ou se não viram, devem começar a ver, vocês poderiam me ajudar, mas velocidade em função do tempo. Vocês não vão chamar de f essa função, costumam chamar de v, certo? O espaço em função do tempo. Normalmente o espaço usa até a letra, né, espaço em inglês de space, então o S, certo? Então, mas já viram essas coisas em física ou começaram a ver? A gente tá vendo agora vetores. Ah, ok, mas tá lá na ementa, em algum momento vocês vão começar a ver, certo? Lançamento, vertical, coisas desse tipo, né? Então, assim, são funções, só o nome da função pouco importa de verdade, tá bom? Tá de boa. Então, vamos pensar que a gente tem ainda os mesmos elementos, -1, 0 e 1. E aí eu vou pensar aqui de novo no 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Vou pegar de vermelho aqui e vamos construir a função g. Imagina o seguinte, ó. O menos... Opa, não foi certinho. O -1 é elevado no 2. O 0 é elevado no 1. E o 1 é elevado no 2. Ok? Então, nós temos uma outra função. G de A em B. G de A em B. De A em B. É uma função. Por que que é função? Bom, para ser função tem que seguir a regra lá que eu falei, né? Ó, todo elemento de A é elevado a um único elemento de B, certo? Então, o -1 é elevado a quem? Ó, o -1 é elevado em 2. Então, você escreve g de -1 igual a 2. O 0 é elevado em 1. E o 1 também é elevado em 2. Aí você pode questionar, professor, mas o 1 e o -1 estão sendo levados no 2. Sim.
Mas a imagem do menos 1, ou seja, a setinha que sai do menos 1 é única. E a setinha que sai do 1 também é única. Então não tem problema que eles se repitam, ok? A gente poderia pensar num exemplo onde os 3 fossem levados no 2, por exemplo. Ainda assim seria uma função. O que não pode ter, aí por isso que eu faço questão de explorar esses exemplos, antes de a gente passar outros tipos de funções, é o seguinte: a gente não pode ter situações como essa. Então, A, B, menos 1, 0, 1, 1, 2 e 3. Por exemplo, pegar aqui, acho que verde, pode ser verde não. Ó, o menos 1 ser levado em 1 e o menos 1 ser levado em 2, ok? O 0 no 3 e o 1 no 1, ok? Então aqui a gente tem exemplo de algo que não é uma função, ok? Então, sei lá, se eu chamasse isso aqui de H de A em B não é função. Por que que não é função? Porque observe o seguinte: o elemento menos 1 tem duas setinhas saindo dele, chega no 1 e no 2, certo? A definição de função diz o seguinte pra gente, olha só. Uma função f de A em B é uma regra que associa cada elemento x pertencente a um único y pertencente a B. Então, você tem o quê? O elemento menos 1 sendo levado, né? O h de menos 1 dando 1 e o h de menos 1 dando 2. Ou seja, o elemento menos 1, ele é levado em 1 e o elemento menos 1 ele é levado em 2. Então, isso contraria a definição de função. Não pode ter essa ambiguidade, ok? Então, vocês vão ver lá, tem exercício no livro perguntando. Verifique se é função. Em geral, você consegue ver, né? Se tem duas setas, digamos, saindo de um mesmo elemento ou não, tá? Um último caso que não é função, que é coisa que a gente não vai estudar, não vai tratar, mas é bom destacar para a gente deixar isso em mente, ainda pensando nesse mesmo conjunto, o conjunto A e o conjunto B, menos 1, 0, 1, e aqui 1, 2 e 3, é o seguinte, eu vou chamar, sei lá, de V, a função, né, pergunta, essa V de A em B é função? Aí vamos imaginar o seguinte, que o menos 1 seja levado em 3 e o 1 seja levado em 1, ok? Mas não tenha nenhuma seta saindo do zero. Então, essa V de A em B não é função. Por que não é função? Então, de novo, a gente precisa lembrar a definição de função. Olha, uma função é uma regra que ensina como que associa cada elemento de A, ó, o zero é um elemento de A, certo? A um único elemento de B. O zero não está associado, né, a ninguém. Então, isso não é função. Então, V não é função, pois V de zero não está definido. Por que não está definido? Aqui, para a gente, definido, é possível calcular, é possível ter uma setinha saindo? Então, não, né? Então, a gente não consegue. Não tem nenhuma setinha saindo do zero, ok? Mas, então, em geral, a gente está interessado em coisas como do item A e B. Só que, como eu falei, esses A e Bs aqui para a gente, esses conjuntos, vou até destacar eles aqui, aproveitar que está de vermelho. Esse A e esse B são, em geral, subconjuntos dos números reais. Então, é claro, a gente não vai ficar trabalhando com só... Esse aqui é um subconjunto dos números reais, são subconjuntos, mas com coisas assim. A gente pode pensar em funções que associam gasto relacionado a tempo, ou consumo, por exemplo, de água, dependendo... Então, tudo isso, você não trabalha com uma quantidade nem finita de números, né? Você trabalha com um número ilimitado, tá bom? Então, assim, só para dar alguns exemplos de funções, que eu vou listar alguns tipos de funções que a gente vai trabalhar ao longo do ano letivo, tá bom? E aí as coisas vão vir particionadas. Então, exemplo D, exemplo E, nós vamos trabalhar com tipos de funções, como, por exemplo, esta função f de R em R, e para todo número, calcula uma unidade a mais. Ok? Então, esta função é um tipo de função que a gente chama de função afim. Tem um capítulo inteiro para falar sobre esses tipos de funções, ok?
Então, o que ela faz? Quando eu troco o x pelo número aqui, a gente vai aprender, chama o valor da função num ponto. Então, digamos que eu quisesse calcular o f de 3. Eu simplesmente somo 3 com 1. Isso dá 4, ok? A gente vai aprender, isso chama o valor da função num ponto, ou a imagem do número 3 pelo ponto, tá bom? Exemplo f aí. Uma função, sei lá, f de r em r, que para todo número, um exemplo, calcula o seu quadrado menos 3 vezes o seu número mais 4, um exemplo. Essas aqui, então, tem um capítulo inteiro só para ela, é chamada de função quadrática. Função quadrática. Coisas que vocês vão ver em física, por exemplo, olha só. G, sei lá, velocidade em função do tempo. Então, 2t menos 1, um exemplo, né? Então, esse aqui descreve, por exemplo, a velocidade em função do tempo. Né? Velocidade de um escalar, de um móvel, em função de um tempo. Mas vocês vão ver o seguinte, isso é só um caso especial do que a gente vai estudar aqui, ó, em função afim. A velocidade em função do tempo é um tipo especial de função afim. Vocês vão ver, por exemplo, o lançamento, assim, um exemplo simples que vocês veem lá em física. Imagina que tem uma bola aqui no chão, o cara vai dar uma bicuda, a bola sobe, volta e quica no chão. Ok? Então, isso chama lançamento, né? Então, a bola sobe, descreve uma parábola, cai e volta no chão. Tem uma função que descreve todo esse movimento. A função que descreve todo esse movimento é chamada de função quadrática. Ok? Então, é uma função desse tipo. Então, vocês vão lá ver, por exemplo, algo do tipo, menos meio t ao quadrado mais 2t menos 5. Eu estou chutando coisas aleatórias, tá bom? Mas uma função desse tipo que descreve esse tipo de lançamento, tá bom? Outros tipos de funções que a gente vai estudar, tá bom? Então, assim, HI. Função exponencial. Então, vou chamar de f de t também, sei lá, 2 vezes 3 elevado a t menos 5, ok? Por exemplo, isso aqui é bem interessante do ponto de vista até da área de vocês, de química. Então, normalmente vocês conseguem modelar uma cultura que determinada bactéria é cultivada por meio de funções exponenciais, tá bom? Então, nós vamos estudar esse tipo de função, vamos chamar de função, né? Função exponencial. Na verdade, essa é denominada função do tipo exponencial. Função exponencial não poderia aparecer nem esse 2, nem esse menos 5 aqui. Isso aí ia aparecer, por exemplo, 3 elevado a t, um exemplo. Então, não sei se vocês já viram, se vocês têm treinado, estudado, por exemplo, questões relacionadas ao Enem, por exemplo. Costuma falar assim, numa determinada cultura de bactéria, e tal coisa acontece, sei lá, vamos supor que tinha 1000 bactérias iniciais e dobra a cada 20 minutos. Então, qual é a lei que descreve ou que modela essa cultura de bactéria? Então, esse é um exemplo do que trata isso de função exponencial. Uma função bem relacionada a essa é o que a gente chama de função logaritmo. Então, quando vocês forem estudar aí em química, coisas relacionadas a pH, coisas desse tipo, vocês vão estudar funções que são logaritmos. Aí a gente talvez algo que seja novo para vocês, mas aí a gente vai falar lá no momento certo como que calcula o logaritmo de um número, tá bom? Mas aqui, só para deixar um exemplo, o logaritmo de x na base 2, tá bom? Então não se preocupe com esse símbolo, que é normal que vocês não conheçam ele ainda. A gente, no momento certo, vai falar sobre esse tipo. Professor? Pois não. A gente também, aliás, no terceiro ano a gente também vai aprender integral? Integral? Não. Isso é conteúdo do ensino superior, tá bom? Tá de boa. Mas por que essa pergunta? Não, é porque, pelo que eu tava vendo, meu irmão, quando ele entrou na faculdade, tinha algumas pessoas já no ensino, já quando entraram também juntos, já sabiam um pouco de integral e derivadas. Não, mas nem faz parte mais da ementa do ensino médio, não, tá bom? Tá de boa. Um outro tipo de função, esse aqui chama função modular. Ok? São só essas funções que existem? Não, na verdade, gente, existe uma infinidade de funções, tá bom? Eu poderia passar
o resto da minha vida listando exemplos de funções que a gente não conseguiria apresentar todos os exemplos. Só para assim, não dizer que eu não comentei, por exemplo, coisas como o seguinte tipo de função, a gente estuda aqui no terceiro ano, se chamar de funções polinomiais. Isso é chamado uma função polinomial, tá bom? Ela tem grau n. A ideia dela é generalizar. Uma função do segundo grau tem a potência 2, uma função do primeiro grau tem a potência 1. Ah, uma do terceiro grau, então tem a potência 3. Uma do quarto grau tem... Ok? Mas então, esse é um tipo de função. Você pode pensar em funções que, por exemplo, calcula a raiz, então a raiz de x, ok? E a gente tem que pensar onde que eu posso calcular a raiz. A gente sabe que não pode calcular, por exemplo, para números negativos. Se a gente tiver só no conjunto dos reais. E aqui funções que vocês vão estudar bastante o ano que vem, que são chamadas de funções trigonométricas. Ok? Então, esses tipos de funções a gente não vai mexer esse ano, mas, por exemplo, uma função que calcula o seno do número x, uma função que calcula o cosseno do número x, uma função que calcula a tangente de um número x, e as recíprocas, a secante, a cossecante, a cotangente, tudo isso, então vocês vão ver no ano que vem. Você pode pensar em funções que são feias, né? Assim, digamos, que não são só uma coisa ou outra, você consegue misturar elas, tá bom? Então, não são só esses tipos de funções que existem. Eu poderia pensar numa função que é seno de x, mais a raiz de x, mais, sei lá, o exponencial de x, né? Uma função exponencial elevada ao expoente x, certo? Então, por isso que eu falei, não dá para a gente listar todos, mas só para ter uma ideia da importância de funções. A gente trabalha em diversos momentos, tá bom? Não só na matemática, mas toda a ciência faz uso dessas funções para modelar situações, tá bom? Então, esse a gente fecha assim, uma introdução do que são funções, tá? Eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês, que é o seguinte: olhar as notas de aula lá que eu deixo para vocês, na página 61 e um pedacinho da 62, tem 2 exercícios referentes a funções, tá bom? Na verdade, eu vou até usar esse finalzinho da aula, porque não vai dar tempo de falar do que eu queria, que era domínio contra domínio e imagem. A gente, então, vem na próxima aula, mas resolver esse exercício com vocês. E dê uma olhada no livro de vocês, na página 49, tá bom? Os exercícios que estiverem lá na página 49 também, tá bom? Então, eu vou deixar aqui no livro didático. Página 49, dá uma olhada nos exercícios. Nas notas de aula, vocês podem ver lá. Tá na página, como eu falei, na página 60, se eu não me engano. Isso, página 61/62, os números 1 e 2, tá bom? Vou printar aqui o número 1. Observe na tabela a medida do lado em centímetros de um quadrado e sua área em centímetros quadrados. Lembrando como é que calcula a área de um quadrado? É o lado ao quadrado, certo? Então, se o lado tem medida 1, a área tem 1. Se tem 3, a área é 9. 4 é 16. Se tem 10, é 100. De modo geral, se é L, L é o quadrado. O que é dado em função do quê? O item A, né? Então, se a gente for pensar uma maneira de responder todos, se eu chamar a área de A, então a área de um quadrado L, A de L, certo? Ela é L ao quadrado, né? O que isso é pra gente? É uma função que ensina pra gente como que você pega um quadrado, ok? De lado L, e calcula a área em função desse L. A gente viu que simplesmente se calcula elevando ao quadrado, né? Então essa aqui é a lei de formação. O que é dado em função do que pra gente no item A? A área é dada em função da medida do lado, ok? Então, se você pode responder, então, a área é dada em função
da medida do lado, ok? Não só a área, mas se você pensar assim, vai construir uma piscina aí em algum lugar, você vai fazer uma obra, tem uma piscina que você vai construir. Para saber o quanto de água vai ter lá, o volume vai depender das dimensões dessa piscina, e tudo depende. Se você for no mercado, vai comprar um refrigerante que você gosta. Então, você sabe o valor de uma unidade e sabe que se você comprar, então, 5, 6, 10 desse refrigerante, o preço vai variar em função da quantidade. Né? Então, são várias essas situações no nosso dia a dia que dependem também de funções. Qual é a variável dependente? Ou seja, quem depende de quem aqui? Né? A variável que depende para a gente é a área, né? A área depende do lado. Então, a área é a variável dependente. Qual é a variável independente? Ou seja, que não depende, né? Aqui. É a medida do lado, né? Na verdade, a área depende da medida do lado. Então, a variável que é independente é justamente a medida do lado. Eu vou só escrever aqui, então, medida do lado. Você mudou o tamanho do lado, você muda a área, certo? Qual é a lei da função que associa a medida do lado com a área? Então, quando a gente lê a pergunta inteira, a gente consegue até identificar a resposta. Né? A letra D dá respostas do B e C, né? Ó, tá associando a medida com a área, certo? Né? E a gente já respondeu, então aqui eu vou até deixar a letra D, né? Olha, a letra D tá aqui. A área é dada em função do lado, calculando o lado ao quadrado, ok? Pergunta, item E aí, para a gente poder fechar a aula, E e F. Item E. A área do quadrado cujo lado mede 12 centímetros. Então, se o lado mede 12, qual vai ser a área? 12 ao quadrado, né? 12 vezes 12, e multiplicar, dá 144 centímetros quadrados, ok? O item F, então, o item F, a pergunta é o contrário, né? Qual é o lado, sabendo que a área dá 169? Né? Então, a pergunta, qual é o lado, sabendo que a área dá 169? Eu sei que a nossa função pelo item D é descrita por L ao quadrado, né? Se o lado é L, a área é L ao quadrado. E isso vai ter que dar 169. Então, o lado, ele é mais ou menos a raiz de 169. A raiz de 169, esses exercícios são bonitinhos, é 13. Agora, não faz sentido falar em lado negativo, né? Então, o lado é 13 centímetros. Ok? 13 centímetros. Aí, respondido uma questão, tá? Esse primeiro, então, é só para conceituar essa ideia de função, a gente entender quem depende de quem, qual é a variável que depende de quem, né? Então, por isso que foi até interessante lá quando falou sobre velocidade em função do tempo, coisas desse tipo, tá bom? O que a gente vai falar na próxima aula? Na próxima aula a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ver que esse conjunto de onde a função sai, ele recebe um nome, domínio da função. Esse conjunto B, ele recebe outro nome, onde ele chega, o contradomínio da função. E existe alguém no meio aí que é especial pra gente, que é a imagem, onde de fato a função chega, ou seja, onde chegam essas setinhas, tá bom? Tudo isso, então, vai ficar para a próxima aula. Deixa eu voltar aí no chat, ver se alguém tem algum comentário. Só um minutinho, Gabriel. Nem sempre o que depende é o Y e o que independe é o X, tá bom? Depende, por exemplo, a variável aqui nesse exercício, a gente nem tinha X e Y, a gente tinha a área, que é o A, e o L, que era o lado, certo? Mas você pode ter a velocidade dependendo do tempo, a distância dependendo do tempo, coisa desse tipo. No caso aí eu tava me referindo, no caso a área é o X mesmo. Eu tava só mudando as letras, as palavras. Sabe. Mas aí eu acho que é o seguinte. Só um pouquinho que eu acho que agora minha mesa travou. Acho que agora eu volto. É que o próprio enunciado, ele chama aqui, ó, a área A e o lado L, né? Então, normalmente a gente pensa assim, função é sempre A, X e Y, certo? Mas física usa muito o T como variável,
E é independente quem é a variável, tá bom? O importante é assim, a gente entender o que está sendo relacionado com o quê, tá? Gabriela? Professor, o Pois senhor não. vai corrigir o restante dos exercícios Como depois? assim? Na próxima aula, depois que a gente fizer. Mas assim, corrigir. Você fala todos os que estão lá? Sim, da página 49. Não, não, porque senão também fica assim. Na verdade, a ideia é que a ideia é o seguinte: que vocês tentem resolver, e se tiver alguma dúvida, fale qual foi o exercício. Primeiro, porque se for resolver todos, mesmo se fosse em sala, assim, com as 3 horas de aula que a gente teria por semana, não daria tempo, né? Mas o que tiver dúvida, por isso que eu falo, é bom que tentem resolver o exercício. Assim, a gente ficou com dúvida, vamos supor, lá vocês vão ver que varia do 11 ao 16, né? Professor, ficamos com dúvida, um exemplo, no 14, ajuda aí. Aí você ajuda, entendeu? Agora, se eu for resolver do 11 ao 16 na próxima aula, a aula é só isso, né? Aí vocês vão ver que nem a página seguinte, que é o que eu falei de domínio, contra domínio e imagem, entra, né? Então, normalmente costuma ser o seguinte: eu passo as listas de exercício e tento, na medida do possível, resolver um ou outro, como é esse que a gente fez aqui em sala, e espero a manifestação de dúvida, né? E aí não precisa ser também só na aula. Às vezes você professor, fico meio, não gosto de falar isso em sala, tudo mais, só marcar o atendimento, que daí é até melhor, né? Tem até mais tempo para poder fazer e dá para ver qual está sendo a dúvida mesmo, tá bom? Entendi. Tá Tá bom. bom, tá bom? Deixa eu só, eu li um negócio aqui, o Lucas escreveu Bhaskara aqui no foi quando eu apresentei, então, a função quadrática lá, que você falou Bhaskara, é isso, hein? Sim. Tá bom. Aí depois eu falei a outra lá que era exponencial. Ah, tá ótimo. Essa eu não li. Mas quando chegar lá na hora lá, eu vou contar uma historinha para vocês saberem que esse de Bhaskara não tem nada a ver com Bhaskara, é só no Brasil que ele é chamado de Bhaskara. Mas deixa quando a gente chegar em funções quadráticas. Tá bom? Senão, eu vou perder minha história da aula de função quadrática. É isso, gente. Mas, então a gente se encontra semana que vem, tá bom? Boa semana para todos vocês. E eu deixo então a curiosidade, já que você escreveu anotado, Lucas, se você quiser procurar, vá procurar, você vai ver que essa fórmula que a gente é apresentado no ensino fundamental como fórmula de Bhaskara, não é fórmula de Bhaskara. Esse método é conhecido há mais de 4.000 anos e só no Brasil é chamado de Bhaskara. Mas essa história, como foi quando chegar em funções quadráticas, eu conto. Pois não, Letícia? Essa aula gravada já vai estar lá hoje? Já, na verdade, assim, 10h15 agora eu dou outra aula. E quando eu acabar essa aula, daí eu baixo o vídeo que chega e deixo tudo disponibilizado lá, tá bom? Falou, professor. Tá bom, professor. Tá ótimo, então, gente. Boa semana pra vocês. Eu vou parar a gravação e eu também vou para outra aula agora. Tchau, gente. Lembrem de responder a lista de chamada, viu?